Olá, estamos de volta de novo. Dessa vez eu queria começar antes de ler, porque eu vou ler a Bíblia. Antes de ler a Bíblia, então, eu queria falar um pouquinho do que me motiva ou não a estar aqui falando hoje, né? Então, meu nome é Iona, tenho 32 anos e 3 meses e 11 dias, 12 horas, é verdade, 12 horas e 3 minutos. Enfim, meu nome é Iona, então tenho 32 anos. Nem sempre a minha vida foi ler pra câmera e postar no YouTube, né? Eu já tive algumas outras vidas, por incrível que pareça, foram várias, né? Sendo que uma delas foi uma vida corporativa, uma vida onde eu construí uma carreira, né? Daí teve também uma vida onde eu construí uma família, tenho uma filha, minha filha tem 15 anos, hoje eu tenho 6 gatos e alguns outros visitantes, né? Eu digo que o 7º gato, ele é um gato itinerante porque ele sempre troca, então geralmente eu tenho 7 a 8 gatos, mas oficialmente castrados eu tenho 6. Desses 6 tem 3, se eu não tiver, 4. Tem 4 que tá nanando aqui com a mamãe. Hoje tá um dia frio, né? E aí, já faz um tempo que eu venho sentindo uma vontade, não é nem uma vontade, é um impulso muito grande de voltar a ler alguma coisa e compartilhar tudo com o mundo, né? Da onde vem essa ideia de compartilhar e o que, né? Quando eu fiz 28 anos, começou meu retorno de Saturno. Tem até um vídeo por aí em algum lugar de uma das minhas vidas passadas falando sobre o tal retorno de Saturno. E esse retorno de Saturno, ele desconstruiu todos os pilares que eu tinha na minha vida, né? Eu costumo brincar que é como se fosse um boliche. Então, sendo que os pinos do boliche eram os pilares da minha vida, né? Trabalho, família, amigos e etc. E a bola de boliche é Saturno. E aí, nessa época, é tudo muito perfeito, porque nessa época eu conheci uma astróloga e ela dizia assim pra mim, é o retorno de Saturno, e eu não conseguia entender isso. Eu só entendi quando ele terminou. Aí eu consegui, acho que, abstrair e entender. Então foram 2 anos de uma completa desconstrução do meu ser, né? Dos 28 aos 30, a bem da verdade, foi um tempo de muito sofrimento, porque eu fiquei resistindo à situação que se apresentava, à nova situação que se apresentava na minha vida, que era uma mudança completa de paradigma, era me transformar em outra pessoa, né? Só que eu tentei resistir àquilo, lutei muito contra e isso me fez sofrer bastante, eu precisei ir até o fundo do poço. Eu me lembro que um dia um grande amigo disse pra mim, eu não tô brincando, eu sinto que se você não mudar de vida, você vai morrer. Ele falou aquilo e eu meio que olhei, né, ao meu redor, assim, e aí eu me dei conta que eu fumava uma carteira e mais um pouquinho por dia de cigarro, que eu tomava 2 litros de Coca-Cola zero, que eu tomava 2 litros de café, né? Eu era muito agitada, em decorrência disso, às vezes era 10 horas da manhã, eu ainda não tinha conseguido dormir. Às vezes eu ficava 1, 2, até 3 dias sem dormir, ou dormindo pouquíssimo, porque eu estava sempre muito acelerada, né? E sempre muito sofrendo, sempre muito intensa. E aí eu olhei, quando ele me disse tudo aquilo, né? Eu sou Áries com Áries, então por mais que eu seja essa coisa do elemento fogo, que é a intuição, também sou muito racional, as coisas aqui muito na cabeça, né? Então, pra mim, a verdade é a verdade, sabe? E eu não consigo ir contra ela. E quando ele disse que do jeito da vida que eu tava levando eu ia morrer logo, eu olhei assim ao que, né, me cercava
E eu vi que era verdade, era conta de 1 mais 1, aquilo ia acontecer se eu não passasse por uma transformação. Eu não sabia ao certo que aquela transformação já estava em andamento, né? Mas talvez tenha sido o momento em que eu me coloquei, de fato, com um propósito no caminho. A questão é que a transformação em si, eu fui descobrir isso depois de um tempo já, mais de 1 ano que eu tinha entrado no processo catársico. A transformação em si foi num dia que eu tava com muita raiva, muita raiva, muita raiva. Eu não aguentava mais aquela vida que estava sendo imposta pra mim. Eu até me lembro de postar no Face uma foto assim. Essa não foi a vida que eu pedi, mas no sentido de encomendar, tipo, fazer um pedido pro garçom, sabe? Meio que você querendo devolver a vida, olha, essa não foi a vida que eu pedi. E eu tava indignada, né? Não aguentava mais. Meu Deus do céu. Eu imagino o inferno que eu devia ser, assim. E aí, eu não acreditava em nada. Eu era ateia. Totalmente ateia. Totalmente vivendo no material, né? Era realmente a minha condição, né? De treva, de escuridão, de falta de conhecimento, até mesmo de quem eu era, né? Porque eu tava sempre muito acelerada, muito objetivada com carreira, com realização pessoal, dentro do que todo mundo entende até hoje, etc. Tal. Enfim. E aí eu tava nesse ápice, né, do completamente descrente e cheia de raiva. Mas ainda bem que eu sempre fui muito racional e eu fui imposta a estudar num colégio de freira que me impôs a saber da existência de um cara chamado Jesus, né? Eu não sou evangélica. Então assim, eu sabia que ele tinha existido, tinha ouvido falar alguma coisa dele e tal, e me lembrava de ter criado dentro de mim de alguma maneira uma referência de que ele era uma história real. Apesar de uma história brisante que não fazia sentido nenhum, o cara era real. E era uma coisa, digamos assim, uma janela minimizada, nunca fui atrás. E uma vez eu entrei numa completa onda, assim, de contradizer as coisas que ele dizia na Bíblia, mas eu nunca tinha aberto a Bíblia e a Bíblia nunca tinha se aberto pra mim, né? Porque a verdade é que a Bíblia, assim como todo livro sagrado que guarda a revelação de um mistério, tem guardiões, né? E aí você pega, às vezes, a Bíblia... Nossa, é muito engraçado quando eu pego e falo pra alguém assim, eu vou ler a Bíblia pra você. A pessoa tem numa tela azul, assim, tipo, a Bíblia, porque é muito preconceito, né? Você diz assim... eu posso ler a Bíblia pra você? A pessoa já diz assim, puta, ela é evangélica, ela vai querer me evangelizar, ela vai comer a minha mente e tal. E as pessoas têm um medo, sabe? Tipo, é muito engraçado. Eu geralmente caio na risada e eu nunca consegui ler a Bíblia pra ninguém. Um pouquinho pra minha filha, mas pra ninguém. Daí eu venho e gravo aqui. Por quê? Porque daí, quando tá abrindo o capítulo, chega em quem tem que chegar, né? Então... A verdade é que uma das coisas que me trouxe aqui de volta é um recorrente pop-ups, assim, de mensagens agradecendo os vídeos de antes. E aí eu vi que eu deveria fazer isso. Mas no fundo, por mais que pareça hipócrita, e eu acredito nessa hipocrisia, eu ainda acredito que eu não gosto de fazer isso. Eu realmente acredito que eu não gosto de fazer isso, daí eu não me sinto muito confortável. Por mais que pareça que eu faço bem, que eu tenho... Porque o feedback você faz bem, que legal, me ajuda, continua. Mas dentro de mim eu fico achando que é arrogante, que é prepotente, que eu quero ficar me aparecendo. E com certeza existe uma razão pra tudo isso, e eu acredito que só enfrentando essa luzinha é que a coisa vai passar, né? E uma coisa é fato na minha vida, assim, as coisas começaram a andar quando eu comecei a contribuir. E a minha maneira de contribuir foi começar a testemunhar. E, no fim, é isso que a Bíblia fala pra gente. Quando você entende a história, você só testemunha. Prega, você fica pregando.
Mas assim, eu não gosto dessa coisa estigmatizada do pregador, dele querer comer a mente de alguém. Então, com muito amor, eu digo que faz muito sentido, racionalmente falando, toda essa história, né? Que foi a tal da história que realmente transformou a minha vida das trevas para uma vida de um pouco mais de luz, né? Na verdade, se eu comparar, é que mesmo que seja um pouquinho de luz, né? Quando você joga, tem as trevas. Quando você joga uma fagulha de luz, ela já dá uma boa dissipada na escuridão, né? Então, eu sei que ainda tem muito que iluminar, né? Eu durmo aqui, ó, com Taitainte na minha cabeça, pedindo sempre por mais luz, mais iluminação, mais conhecimento, né? Ao mesmo tempo, faço jus buscando esse conhecimento, que é o que eu desejo conseguir compartilhar aqui de maneira organizada, né? E a história, então, que transformou a minha vida tem a ver com esse cara chamado Jesus, porque eu tava ali quase morrendo, não aguentava mais, assim, olha, eu já tinha decidido até que eu ia me matar, mas eu não tava nem conseguindo fazer isso, sabe, direito, assim, porque na hora H vinha alguma coisa e me salvava, assim, uma lucidez repentina e tal. E aí, um dia eu tava no ápice já, não sabia mais o que fazer, não tinha mais o que fazer, tava no fim, assim, era a fim da linha. Aí era a semana entre Natal e Ano Novo, aproveitei o clima natalino. E aí eu falei, bom, vou seguir o protocolo, o que eu aprendi no colégio de freira. Eu vou rezar de mão juntinha pra esse cara que eu acredito que ele existe, chamado Jesus. E eu vou trocar uma ideia com ele, na verdade. Aí eu tava ali e eu falei, Jesus, você é a única coisa que eu acredito. Então se você existe, me ajuda a tirar essa raiva de dentro de mim, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais sentir essa raiva. Eu não quero mais ter esse sentimento dentro de mim. Então, me ajuda. Obrigada. Pronto. Ai, a Mariana assustou com o meu sinal da cruz virulento. Perdão, meu amor. Aí, é a primeira vez que essa história vem a público. Daí eu pedi, então, pra Jesus me ajudar, né? Eu era muito ateia nessa época, assim. Eu não tinha nenhuma, assim, a única coisa que eu dizia era, se um dia eu sentir alguma coisa, eu vou me aprofundar. Mas enquanto eu não sentir nada, eu não acredito em nada. Agora, uma coisa eu sei, não é na Umbanda que eu vou. Umbanda não tem nada a ver comigo. Vou responder. Eu sou macumbeira. Muito umbandista. E eu amo ser uma trabalhadora dessa linha, né? Porque é isso, ao mesmo tempo também, eu sou batizada na Igreja Católica, estudei em colégio de freira e eu tenho uma afinidade com os propósitos cristãos que a gente encontra numa fatia da Igreja Católica, que está se transformando. Então eu não perdi a minha fé na Igreja Católica, né? Já tinha perdido, mas ela está recuperada agora, em virtude do novo Papa, que eu acredito nele. E uma igreja que eu encontrei também no meu caminho, que tem sido um lugar de trabalho para mim e de estudo muito profundo. Então eu acabo sendo macumbeira, mas você pode me encontrar em igrejas tendo altas crises de choro, muito emocionada com o sermão do padre. Então assim, olha, continua, onde a banda toca eu vou, entendeu? E Jesus dizia, onde tiver mais de 2 reunidos em meu nome, eu vou estar lá. E eu gosto de encontrar esse cara, entendeu? Porque daí, olha só o que aconteceu. Eu falei, por favorzinho, vem aqui, me ajuda, tira isso de dentro do meu coração que eu não aguento mais. Aí, começou a vir na minha cabeça assim, ó. Sabe aquela pessoa que você brigou? Faz as pazes com ela. Aí eu parei, pensei. Aí eu falei, nossa, cara, ela é especial pra mim. A gente brigou, criancice que a gente brigou, né? Que besteira. E ela tá sofrendo também. Eu sei que ela tá sofrendo por causa da nossa briga e tudo mais.
Ah, eu posso mandar uma mensagem pra ela desejando feliz ano novo, né? E aliviando ela dessa coisa rançosa que ela tem comigo, porque afinal de contas, né, a gente teve tanta coisa legal. Ai, fui lá e escrevi um e-mail bonito, assim, tipo, meu, desencana dessa história, vai ser feliz, vai viver a sua vida, parará, parará, parará. Aí eu fiquei melhorzinha. Essa compreensão eu só tenho hoje. Eu não liguei os fatos, mas isso que eu tô contando é em ordem cronológica, foi momentâneo. Eu rezei e eu tive o insight de escrever para essa pessoa, mas eu nunca relacionei as coisas até entrar num estudo de autoconhecimento. E eu acessei essa informação através de uma regressão, né, memória, lembrança, assim, nada hollywoodiano, mas é uma coisa que estava aqui na minha cabeça, que eu acessei e eu pude enxergar a situação de um outro ponto de vista. Então eu tô contando uma coisa digerida. E aí então foi beleza, mandei o e-mail para essa minha amiga e fiquei super feliz, assim, né, falei, ai, da hora, né, tirei esse negócio da minha frente, da minha vida, tá, beleza. Aí pega e vem o nome de outra pessoa na minha cabeça. Ah, mas aquela pessoa tinha cometido uma falha muito grave, como assim perdoar? Não, como é que eu vou perdoar? Não tem perdão, não tem perdão, não. E o perdão vinha e eu falava, não. E o perdão ia vindo e eu falava, mas como assim? Eu tô começando a sentir perdão. E o perdão vindo e eu falava, mas é imperdoável, é imperdoável. Aí de repente, por que não? Eu tava ali realmente perdoando. E eu li um negócio hoje que foi fenomenal, que diz assim, a gente perdoa pra gente, não é pro outro. A gente perdoa quando a gente resolve se libertar daquela situação. A gente não é ninguém pra dar o perdão pro outro, entendeu? Porque o que o outro fez, a vida vai cobrar, não é a gente. Então a gente não é ninguém pra ficar dando perdão, né? Mas o perdão é quando você dá a carta branca e fala, tô fora, parei com esse jogo, né? E aí eu perdoei. Pra mim, assim, eu tirei aquele peso de dentro do meu coração. E o que eu me lembro só, né, pensando de forma pequena, é que nesse dia eu fui dormir um tanto frustrada, porque eu achei que se eu rezasse com fervor, talvez abrisse o céu e Jesus descesse em pessoa para trocar uma ideia comigo e me dar instrução. Mas nada aconteceu, além dessas duas mensagens que eu mandei, falando, quer saber, feliz ano novo, deixa pra lá o que aconteceu e vamos ser felizes, ó, vamos virar a página. Beleza. Mas eu não correlacionei com a história do Jesus me ajuda a tirar a raiva de dentro de mim, mas era aquilo que eu tava fazendo, depurando, né, aquele sentimento ruim de dentro de mim através desse perdão, que nada mais era do que eu me autolibertar de um sofrimento que eu mesma estava me impondo, né? E aí muitas coisas foram acontecendo, onde eu fui acabar mesmo na Umbanda e tal, e obviamente nesse caminho eu me encontrei com Jesus. Tcharam. E aí, assim, falando resumidamente, né, quem é esse cara, Jesus? Porque quando eu me encontrei com ele, é que eu descobri que eu não sabia nada dele. Que eu não tinha absorvido nada do que tinha sido ensinado na escola, que o que tinha ensinado na escola era muita viagem. Aí eu comecei a ver que pouca gente realmente estava ligada na história real, né? De alguma maneira todo mundo interpretava aquilo errado. E aí, como eu fui me aproximando do assunto, o caminho foi se abrindo e as coisas começaram a fazer sentido. Então hoje eu tenho pra mim que a Bíblia, se ela lida você se colocando de maneira pequena, você consegue ter uma grande interpretação dela, né? Porque ela fala as coisas de maneira literal, bastante literal. Só que a gente tem a tendência a criar complexidade, e isso é o nosso ego maquinando, né? E inviabilizando as coisas também. Então, imagina que quando você olha ali na história e Jesus vem como Salvador para libertar um povo escravizado. Se você é parte do povo escravizado, como é que você vai conseguir enxergar aquilo
sem rejeitar. Aquilo abala a situação que você tá. Aquilo te tira da zona de conforto. Então o ego, que é o que te faz acreditar que é o topo da cadeia alimentar, o centro do universo, né? Quando eu era aquela pessoa super, super conectada com a vida material, se você perguntasse pra mim se existia vida extraterrestre, eu ria na sua cara. Eu ria na sua cara. Entendeu? Porque eu não acreditava em vida extraterrestre. Uma coisa é fato. Quem não acredita, quem não consegue conceber a existência de vida extraterrestre, não vai conseguir entender o que Jesus fala. Então, você percebe que vai chegando um momento onde você começa a sentir necessidade de expandir a consciência. Porque você não vai mais sentar na frente do Jornal Nacional e receber o que eles querem que você receba. Você não vai sentar na frente de um padre e dizer amém para receber o que ele quer que você receba. A princípio, você entra num critério de julgamento para você sacar. Depois a coisa fica meio que automática. Hoje eu sinto que se o texto não me prende, eu primeiro considero, será que é o meu ego tentando me dar um molé? Aí eu dou uma consultada no headline assim, eu falo, não. Aí eu nem perco tempo, entendeu? Porque eu já sei. Então, eu vou às vezes numa igreja e o padre fala, olha, o padre fala, eu não escuto uma palavra que ele fala. Aí eu saio dali com a sensação de que eu perdi os últimos 40 minutos da minha vida. No entanto, às vezes eu entro numa igreja e eu me debulho em lágrimas, emocionada, porque existe uma conexão. Então você começa a sentir aonde a coisa te toca, né? Você começa a sentir qual é o canal real por onde essa conversa flui, né? Então, a Bíblia ela é um verdadeiro livro cheio de presentes. Cheio de presentes. Por quê? Porque a Bíblia conta a história desse cara chamado Jesus, que veio aqui fazer o quê? Ele diz que ele veio aqui para instaurar o reino dos céus, o reino de Deus. E aí a história é muito interessante, porque ele morre pregado na cruz justamente porque a galera que é dona do reino material fica cagada de perder o trono para ele. Só que Jesus falava de um outro reino. E esse outro reino é um reino que, se tivesse uma barrinha de download assim, olha, eu acho que estaria em 99,9x%. Eu realmente acredito que o que aconteceu lá 2000 e poucos anos atrás tem a ver com o que está acontecendo hoje em dia, né? Mas assim, acho que a primeira expansão de consciência para poder entrar nesse assunto, sem ficar aquele ranço talvez da Igreja Católica, é entender o que não é Deus, né? Bom, eu cheguei à conclusão, depois de um tempo, que o que me tornou ateia era eu ter um feeling sobre o que era Deus. Um feeling é uma percepção baseada num sentimento, vamos dizer assim, né? Aí eu tinha essa coisa assim dentro de mim de alguma maneira saber o que e quem era Deus. Aí eu olhava para a humanidade e uma coisa para mim anulava a outra, porque Deus para mim era X. Eu olhava a humanidade, era Z. Eu falava, se Deus é isso, não tem como a humanidade ser isso. E se a humanidade é isso, não tem como Deus ser isso. Né? Aí eu concluí racionalmente, logo, se eu posso ver que a humanidade é isso, eu deleto a existência de Deus, porque a humanidade é real, material, eu estou enxergando. E, bom, então a nossa existência anulava a existência de Deus para mim, né? E aí, uma coisa interessante é que diz a Bíblia
que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí o que a gente faz? A gente leva isso num literal primário, de primeiro nível de conhecimento, né, e compreensão, de que então, se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus deve ter cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 perninhas. Tá em cima de uma nuvem fofa, né? E ao mesmo tempo, o homem também foi capaz de, talvez inconscientemente, criar, inconscientemente, subconscientemente, imaginar que esse Deus, de onde ele foi feito a imagem e semelhança, seja tão tirano quanto ele é. Porque só ele sabe quanto ele pode ser tirano, o homem. E se ele é a imagem e semelhança de Deus, logo Deus deve ser como ele, outro tirano. Então, quando a gente fala de Deus, é isso o que a gente carrega de dentro da gente. E é isso que a gente precisa limpar, porque isso é o que não é Deus, né? A bem da verdade, Deus é a inteligência superior. Aí quando você fala a inteligência superior, eu imagino já aquela sirene de polícia aqui nas cabeças, assim, né? Tipo, falou que alguém é superior a você, né? Vamos lembrar. Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E se disser que sim, destrói, né? Aquilo é o ego. É você ter que competir e lutar por uma posição onde não exista algo superior a você. Então, você não é capaz de conceber uma inteligência superior, inclusive no quesito amor, porque você nem sabe o que é o amor, você nem experiencia o que é o amor, né? E a grande revelação que Jesus traz é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É essa nova conduta. Então, Jesus ele propõe uma transformação de vida. E aí, se a pessoa ela realmente entende o que Jesus está falando, a vida dela se transforma. Dramaticamente, assim, não negativamente, né, mas dramaticamente no sentido de muita transformação mesmo, né? Porque a verdade, quando diz que Jesus foi o verbo, é porque Jesus acessou essa inteligência superior, ele se fundiu a ela, né? Então Deus é uma sintonia. Jesus, o homem, ele entrou em fase com essa inteligência superior, né? Que a gente chama de Deus. E aí, ainda assim, pode ser que seja difícil a gente conseguir compreender o que seria Deus, né? E é sempre necessário cada vez mais expandir e rever. Porque quanto mais expansão, mais os seus conceitos a respeito disso, realmente eles vão mudando e desfazendo essa coisa da imagem e semelhança, né? Que foi distorcida, porque não deixa de ser também. Nós realmente fomos feitos à imagem e semelhança dessa consciência, dessa inteligência, desse ser superior. Assim como a gotinha, quando ela é tirada do oceano e posta sob análise química, naquela gotinha vai conter todas as propriedades do oceano inteiro, né? Da mesma maneira, nós temos todo o potencial criador de Deus. Nós temos todo o potencial. No entanto, isso não significa que nós estejamos nesse potencial ou que a gente tenha conhecimento desse potencial, que é um potencial de fato criador. Imagina só essa consciência superior que ela não é capaz de criar, né? Então, se existe alguma espécie de guarda num livro como a Bíblia que mantém um grande segredo revelado, né? Imagina o tamanho do segredo, que não é você conseguir acessar conscientemente todo o seu potencial criativo. O que você não faz? Daí você vai se tornar a imagem e semelhança dele. E aí o que você não faz?
né? Então é uma jornada muito longa, né? Mas o nosso ego, que bota a gente no topo da cadeia alimentar, ele tende a colocar a gente na posição de que se alguém aparecer falando que tem um reino para instaurar aqui, mano, vamos crucificar, né? Então, step by step, é necessário expandir, né? É importante dentro dessa expansão também, cada vez mais a gente buscar se tornar humilde e se colocar na posição de discípulo. O Osho fala que de todas as relações que foram perdidas no decorrer dos anos, né, a relação de mãe e filho se transformou, a relação de marido e esposa se transformou, e aí ele diz o seguinte: a relação que mais perdeu com tudo isso é a de mestre e discípulo, porque ela foi substituída pela de psiquiatra e paciente, né? Sendo que o psiquiatra, ele não pode dar saúde para o paciente, porque saúde tem a ver com o seu próprio estado, e o psiquiatra também é doente, né? Então, ele ajuda a aliviar provisoriamente um problema, né? Ele oferece técnicas de alívio para o paciente, mas ele jamais vai ser um mestre, né? E o discípulo, por sua vez, ele se coloca na posição perante o mestre como se fosse um copo completamente vazio, pronto para receber o conhecimento, né? Então o mestre fala e você não faz qualquer correlação com algo que você saiba, você recebe completamente o que o mestre tá te passando, né? Então, para você conseguir se colocar como discípulo da Bíblia, é importante você tirar o ego da frente, né? Porque a Bíblia, ela vai trazer informações que vai afetar o seu modelo de vida hoje. Você vai ler, tira o ego, né? E aí você vai ler a Bíblia e aí você vai entender o que está escrito ali. E aquilo vai ficar latejando na sua consciência. Porque a proposta de Jesus, ela é transformar a vida dentro de um modelo libertário, né? Então, quando Jesus fala de um povo escravizado, ele está falando pra gente. E o que vai custar tomar consciência disso? Né? Então, assim, funcionou para mim iniciar o meu processo de cura de um processo de solidão, tristeza e depressão, buscar ampliar os meus conhecimentos, né? Uma amiga minha uma vez disse algo que foi uma boa dica no caminho. Quando eu não sei alguma coisa, eu vou lá e vejo, pesquiso, né? E aí eu percebi que muitas vezes eu falava de muitas coisas que eu não sabia o que eu estava falando, mó nada a ver. E eu comecei a entrar nessa de pesquisa. Bom, então, resumo da ópera, eu fiquei 2 anos, quase 2 anos, pesquisando, assim, me inteirando de tudo que eu nunca tinha me inteirado na vida, sabe? E aí, então, chegamos agora na leitura da Bíblia, né? Dentro de uma proposta de uma outra compreensão, né? Eu também não gosto de ficar lendo coisas na Bíblia que sejam de difícil interpretação, né? Tipo, tem umas coisas que às vezes não é a hora, sabe? Então eu prefiro me conectar com o que está aberto, né? Então eu proponho que quem chegou até aqui nesses 34 minutos do vídeo que faça um exercício de se dar uma chance, né? De se conectar sem medo, né? Esvazia a partir do próximo vídeo, esvazia para poder receber o que vai vir.
não dizendo amém, não sem julgamento, não sem raciocinar, não sem pesquisar, mas também sem rejeitar, né? Porque conscientemente nós somos capazes de reconhecer que existe um bloqueio muito grande para que a gente acesse essas informações de vários níveis, né? Então, eu tô nessa jornada do autoconhecimento, né? Tô buscando ferramentas para cada vez mais me colocar nesse caminho da luz. Pode ser que faça sentido, que não faça sentido para muitas pessoas, e eu entendo que cada um tem o seu momento na vida, né? Esse é o meu momento de caminhar na luz, eu vou caminhar na luz, que eu já caminhei nas trevas, né? Mas se tem gente que gosta de caminhar em outras estradas, cada um com a sua vida, né? Não existe caminho certo. Existe você tá bem e tá feliz, né? Eu mudei de caminho porque eu tomei conhecimento consciente de que não era the best one, né? Pra mim, você quer vir aqui, né? Um gato quer vir no colo. Vem, Mariana. Ai, meu Deus. Deita. Eu tomei, né, conhecimento, então, de que o meu caminho não era o melhor caminho, não era o caminho, a vida que eu tinha pedido, né? E que, antes de mais nada, aquilo dependia da minha proposta também de me corrigir, né? Onde eu atuava como minha maior inimiga, né? E eu dou testemunho, assim como orientado pelo mestre, né? De que quando a palavra faz diferença na nossa vida e promove uma transformação, então que a gente possa dar testemunho dela e tentar fazer com que ela chegue à maior quantidade de pessoas possível, né? Então eu me deparei aqui com um livro da Bíblia muito tchananã, chamado Apocalipse. Nós já vamos... Mariana, fala um oi antes da gente falar de Apocalipse. Vamos falar de gato. Esse gato muito lindo da mamãe, Mariana. Ai, que senhor. Ai, a princesinha. Coisinha mais fofinha da minha vida, né, mulher meu? Ai, eu quero nadar no colo da minha mãe quieta. Me deixa em paz. Então, o bom da Mariana ficar aqui é que eu posso usar ela de apoio da Bíblia, ó. Que bonitinha. Aí, eu sempre digo que eu gosto muito de São João. Ele era um cara muito à frente do tempo dele, né? E aí eu descobri, recentemente, que foi ele que escreveu o Apocalipse, que se chama Apocalipse de São João. A introdução, eu queria ler a introdução. Ele é muito querido, São João. Então vamos lá. Apocalipse de São João. A coragem do testemunho. Apocalipse quer dizer revelação. Ah, todo mundo achou que era fim do mundo, né? Este livro, portanto, é uma mensagem reveladora. O autor procura revelar o mistério do que está acontecendo e do que vai acontecer. Deus vai agir na história, julgando e destruindo o mal para implantar definitivamente o seu reino entre os homens. Deus julgando e destruindo o mal. A galera fica cagada. E aí ela logo associa ao tal do Deus tirano. Porque todo mundo tem culpa no cartório. Se você não tem o que temer, por que você vai ficar com medo na hora do julgamento? É esse o ponto-chave.
Não espera a hora do julgamento para você falar, ai meu Deus, eu não achei que a hora do julgamento ia chegar, eu não achei que era verdade que eu tenho que prestar conta. Já começa a se corrigir agora. Qual o problema de começar a andar desde já no caminho da luz, né? E se ele destruiu o mal, se você não tem mal, por que você iria se preocupar com o fim do mundo apocalíptico de São João? Então vê, antes de mais nada, quando Deus vem agir na história, ele vem trazer um caminho de luz. Por isso que Jesus fala, ninguém vai ao Pai, o reino do céu, se não for por mim. Porque quem é que fala do caminho da luz? Que traz a consciência da verdade pra gente? Quem é que vem falar com o povo hipócrita que quer matar a mulher pecadora à pedrada? E aí Jesus quando fala, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Parafraseando Pete Christ. E ninguém joga. Então é com esse povo que Jesus vem falar. Talvez a gente tenha perdido o link no decorrer desses anos todos de que esse povo somos nós. Planeta Terra, mundo das mais belas oportunidades em amor. Por quê? Porque oportunidade em amor é você transmutar da sombra para a luz, do ódio para o amor. Então, nesse momento a gente está falando de uma civilização, um povo, onde ainda tem o rabo preso com a palavra Deus julgando e destruindo o mal, né? Então, assim, não vamos esperar o dia do juízo final, tá? Pra gente começar a se corrigir, porque é fato de que a evolução caminha para que esse reino de Deus seja instaurado entre os homens. O reino de Deus nada mais é do que amor, fraternidade, harmonia, verdade e justiça. Nova terra. Mas é inconcebível, porque nós ainda estamos longe deste tipo. Longe assim, globalmente, né? Mas a gente vê pipocando muita gente, cada vez mais, e aí a gente vê que é um movimento que de fato vai acontecer, é inevitável, né? Despertando. O Apocalipse é de compreensão difícil porque o autor faz largo uso de imagens, símbolos, figuras e números misteriosos. Isso pode ser facilmente entendido quando vemos que o livro nasce dentro de uma situação difícil. O povo de Deus está sendo oprimido, perseguido e vigiado pelas estruturas de poder. Não tem nenhuma diferença com o que a gente vive hoje. Nós somos obrigados a ter uma série de documentos. Esses documentos impõem para a gente uma série de burocracia, amarras, prestação de contas e custos, né? E a gente tá dando uma série de satisfação, sei lá para quem, pagando uma porrada de imposto. Isso é inerente a um povo escravizado, né? Então, esse livro não fala com aquele pobre povo coitado que não tinha casa para morar de 2000 anos atrás. Aqui ele fala para um povo vivendo uma situação difícil, que é o povo de Deus, oprimido, perseguido e vigiado pelas estruturas de poder. Em tais circunstâncias não se pode falar claro, principalmente porque o autor pretende mostrar a situação real e traçar uma estratégia de resistência e ação, ou seja, existe um plano por detrás, né? Onde literalmente a gente vai ter que interpretar, porque em decorrência da época em que isso foi escrito, né, existia uma perseguição para que ninguém se libertasse desse tema, o que também não é diferente, né, do que existe hoje. A própria população tem um programinha rodando que quando alguém vem e fala, posso te falar de Jesus? A pessoa já fala, vai querer me evangelizar, não, sai daqui, não sei o que, entendeu? Então não mudou nada, nada. 2000 anos não é nada na história. E não é mesmo, não é nada. É que a gente tem um senso de sermos muito grandes e grandiosos e blá 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 blá, negativamente falando, né? Nós de fato somos essenciais. Não existe
um só ser que, se deixasse de fazer parte, não altera toda uma cadeia. Todo mundo é muito importante, mas é que a gente quer ser importante, celebridade, entendeu? E aí é o ego. Em tais circunstâncias não se pode falar claro, principalmente porque o autor pretende mostrar a situação real e traçar uma estratégia de resistência e ação. As comunidades a quem ele se dirige entendem essa linguagem, pois estão familiarizadas com o Antigo Testamento, onde o autor vai buscar os símbolos. O Antigo Testamento, ele é bem lúdico, não dá para levar tudo ao pé da letra. 2 grandes motivos levaram o autor a dirigir sua mensagem às comunidades cristãs, né, às igrejinhas da Ásia Menor. Porque o que aconteceu? Depois que Jesus morreu e deu todo o bafo de que ele ressuscitou, e a gente vai falar disso em algum momento, Jesus não existia mais. No entanto, ficaram os discípulos. E discípulos, você chacoalhava a laranjeira, caía discípulo. Era uma laranjeira carregada de laranja boa. Chacoalhava, caía discípulo de Jesus, entendeu? E esses discípulos, eles iam indo, né? E até que chegou um momento que eles estavam convertendo muita gente por dia, né? Tem até um pedaço do The Bible que fala sobre isso. 2 grandes motivos levaram o autor a dirigir sua mensagem às comunidades cristãs da Ásia Menor: o sincretismo religioso, as conquistas de Alexandre Magno e, mais tarde, a dominação romana unificaram numerosas nações, misturando culturas, costumes e religiões. Para o cristianismo nascente, isso podia significar o desvirtuamento interno, a perda da identidade, a desagregação das comunidades e, consequentemente, a ausência de testemunho corajoso contra a idolatria, principalmente a idolatria de um poder político absoluto e tirano. A dominação romana e a religião imperial. No tempo do imperador Nero, os cristãos foram perseguidos pela primeira vez, mas só em Roma, e não por causa da fé. Era tempo de decadência e a autoridade do imperador estava seriamente abalada. Para reafirmar-se, o imperador Vespasiano criou a religião imperial, isso é, o culto aos imperadores mortos. Olha que insanidade, tá? Então, só recapitulando. Naquela época, não tinha Face. Aí, então, Jesus caminhava e os discípulos também caminhavam, e a moral toda era a galera ficar ali caminhando para levar a palavra da nova era que estava lá sendo instaurada, né? E aí, então, ele chegava nos lugares e falava, né, o que ele tinha vindo pregar, e os discípulos idem, e a galera registrava, cada um de uma maneira, e foram formando grupos, né? Então, Jesus passava por uma cidade X, deixava ali com a galera a palavra e cada um tomava aquele conhecimento. Então, imagina que é como se nos dias atuais, o Prembaba, por exemplo, que é uma pessoa que leva a palavra de luz, cada lugar que ele vai, ele deixa uma informação de acordo com a necessidade das pessoas daquele lugar, né? A demanda daquele lugar. Aí ele vai em outro lugar, aquela pessoa registra aquilo. Aí ele vai em outro lugar, far away daquele primeiro, e o outro registra. E pá, dali a pouco tem transcrição de satsang do Prembaba por tudo quanto é canto. E foi isso que aconteceu com Jesus, né? E aí então, o João, ele resolve escrever essas cartas para essas comunidades, né, igrejinhas, que não é igreja católica, compadre. Não é isso. Quando fala igreja, não é essa igreja. Isso é um gancho que pegaram, tá? Tem uma parte, eu não me lembro aonde é, mas tem, que, se bobear é aqui mesmo. Diz na própria Bíblia: a religião
é o ópio do povo. Por quê? Porque Jesus não veio pregar que existisse uma igreja com padrinho, com pastorzinho. Não é isso que ele veio pregar. Quando ele fala de igreja, ele fala de grupo. Igreja, na Bíblia, é grupo. Grupo de fé cristã. Cristã também não tem a ver com igreja católica, não. Cristã tem a ver com a tal da proposta reveladora e transformadora do Cristo. Só. Então, olha, Apocalipse quer dizer revelação. Vamos falar tudo sem papas na língua, né, amigo João? Então, ele escreve para essa galera por esses dois motivos, né? Porque ele percebeu que a coisa estava se espalhando sem controle, né? E que iria desvirtuar, porque já cada um estava dando o pitaco que queria dar. E por outro lado também porque estava rolando essa parada desesperada de dominação romana e a tal da religião ópio imperial, né? Então vê só o que o imperador, a galera que detinha o poder na época, que se sentia, portanto, ameaçada com a palavra de transformação e a instauração de um novo reino, conforme proposta do nosso amigo Jesus, a galera estava apelando já, entendeu? Apelando. Então, olha só, no tempo do imperador Nero, os cristãos foram perseguidos pela primeira vez, mas só em Roma, e não por causa da fé. Era tempo de decadência e a autoridade do imperador estava seriamente abalada. Ou seja, eles estavam quebrando, e aí a autoridade do imperador estava fragilizada. Para reafirmar-se, o imperador Vespasiano, isso na época de 80, entre 69 e 79 depois de Cristo. Então, Vespasiano ele criou a religião imperial. Ok? Então, lá por volta de 50 anos depois da história de Jesus, o império estava decadente, desesperado, sem saber o que fazer, e eles começaram a buscar uma forma de se reafirmar. Criaram, portanto, a religião imperial. Tá? O que é a religião imperial? O culto aos imperadores mortos, além de atribuir a si mesmo títulos divinos como Salvador, Benfeitor, Senhor. Domiciano, entre 81 e 96 d.C., foi imperador tirano e, para manter o império unido, impôs essa religião imperial a todos os povos dominados, exigindo inclusive o culto ao imperador vivo. Quem recusasse tal culto era considerado inimigo e, por isso, perseguido e morto. João queria advertir os cristãos quanto aos perigos internos e externos e fortalecer as comunidades para os momentos difíceis que iriam passar por causa da fé. Era necessário que as comunidades se convertessem, voltando à opção original pelo seguimento e testemunho de Jesus. Desse modo, elas estariam preparadas para testemunhar corajosamente a fé, resistindo às perseguições e desenvolvendo ação libertadora que manifestasse ao mesmo tempo decidida crítica à situação de opressão e firme esperança de uma sociedade nova. Então vai vendo, Jesus veio, deu todo o bafo que deu, a galera começou a se converter para o cristianismo. O cristianismo não é a igreja, o cristianismo é a proposta de Cristo. E aí estava fervendo a história de Cristo ainda, o império estava quebrando, perdendo o controle, porque justamente a proposta de Jesus é para destruir o império. A proposta de Jesus quebra qualquer governo. Então, Jesus fala com o povo escravizado, que tem acima de si um senhor, alguém que está mandando. Aqui nessa época, a galera botava o nome de Salvador, benfeitor, senhor, aqui é presidente, governador, prefeito, policial. Sempre existe uma figura de autoridade, né,
que nos coloca numa situação de completa escravidão, né? E aí então eles começam nessa época a impor que as pessoas deixem de seguir a proposta cristã e se convertam à religião imperial. E quem não se converte à religião imperial vai morrer, porque eles impõem à força a implantação de uma outra espécie de reino, o reino material, né? Então João escreve porque o bicho estava pegando e ele queria realmente trazer para os cristãos, né, uma mensagem quanto a esses perigos internos e externos e fortalecer as comunidades para os momentos difíceis que iriam passar por causa da fé. Então, lembrando, o Apocalipse de João, ele trata da coragem do testemunho, certo? Por que ele trata da coragem do testemunho? Porque João queria advertir os cristãos quanto aos perigos internos e externos e fortalecer as comunidades para os momentos difíceis que iriam passar por causa da fé. Era necessário que as comunidades se convertessem, voltando à opção original pelo seguimento e testemunho de Jesus. Desse modo, elas estariam preparadas para testemunhar corajosamente a fé, resistindo às perseguições e desenvolvendo ação libertadora, que manifestasse ao mesmo tempo decidida crítica e situação de opressão e firme esperança de uma sociedade nova. O ponto é, a gente também tem a falsa impressão de que você ser uma pessoa fervorosa é você simplesmente ter uma fé baseada em nada. Que essa é a maioria da fé de hoje em dia, porque as pessoas não conhecem a história, não têm compreensão. Então é uma fé baseada em nada, né? Às vezes até baseada numa verdade, porque você sente dentro do seu coração, mas você não tem como sustentar aquela sua fé. Porque chega uma hora que você trava, você não compreende mais, né? Então, a todo momento, o que se espera de uma pessoa que pretende seguir a fé cristã é que ela tome conhecimento dos ensinamentos do propulsor da doutrina cristã, que é Jesus Cristo. E ele também não é o centro do universo. Por mais que ele seja master foda, Jesus não é o centro do universo. Jesus é uma fagulha desperta que emanou de Deus para vir aqui verbalizar o que é intraduzível nessa linguagem de formiguinha que a gente fala, né? É que nem você querer pegar um formigueiro que teve uma expansão repentina da consciência e consegue se comunicar com os seres humanos. Então imagina que eu encontro no meio da floresta um formigueiro com a consciência expandida, né? E aí eles abriram um canal de comunicação e de repente aquele formigueiro tá trocando ideia comigo. E eu começo a tentar explicar pro formigueiro o que é um telefone celular. Não tem como, né? Não tem. Então, mesmo que ele fale, olha, mas eu vi o celular, eu ouvi o celular, eu senti o celular, mas o que eu não sei, era algo que me falava, entende? Então, assim, a proposta não é essa fé baseada, também não desmerecendo a fé natural que brota, mas a fé precisa ser alimentada de conhecimento. Então, se não tem expansão da consciência, não sai do lugar, né? O livro de João é alimento para a fé e fortalecimento para a esperança do povo oprimido. Para esse povo, a salvação não consiste simplesmente em melhorar a situação, mas em transformá-la radicalmente, fazendo nascer um novo mundo de justiça, fraternidade e partilha. Isto é, o julgamento definitivo do mundo presente e a vinda do reino de Deus. Eu posso ler de novo? O livro de João é muito importante. O livro de João, que é esse que a gente vai ler, é alimento para a fé e fortalecimento para a esperança do povo oprimido. Para esse povo, a salvação não consiste simplesmente em melhorar a situação, mas em transformá-la radicalmente, fazendo nascer um novo mundo de justiça, fraternidade e partilha, isto é, o julgamento definitivo do mundo presente e a vinda do reino de Deus. João mostra, porém,
que esse julgamento e reino se realizam através do seguimento e testemunho de Jesus. Então, tudo isso já seria suficiente, né, para transformar a vida. Mas